Falamos aqui de Santa Bárbara do Oeste e estamos exatamente onde, na noite desta terça-feira, dia 16 de maio, um carro forte foi fortemente atacado por uma quadrilha. E conseguiram levar, inclusive, deste carro forte, cerca de R$2 milhões. E ainda, segundo informações da polícia, eles deixaram em um porta-mala de um veículo que foi abandonado às margens da rodovia Bandeirantes cerca de R$570 mil. E neste veículo tinha também ali um explosivo. O pessoal de São Paulo, do GOI, chegaram aqui na região para tentar desarmar essa bomba. E esse carro ficou até as 4 horas da manhã sendo analisado se seria feita uma explosão no local ou se eles levariam para São Paulo. E nós não recebemos informações da Polícia Civil no que se refere a esses explosivos. E também não conseguimos informações com as equipes da Polícia Militar que vieram de São Paulo para desarmar esta bomba. Bom, segundo informações ainda da Polícia Militar, duas pessoas ficaram feridas neste assalto. 2 pessoas que estavam dentro de um ônibus, esse ônibus que é de Piracicaba, inclusive ele estaria levando funcionários de Piracicaba, de uma empresa multinacional, para uma cidade vizinha, aqui então uma cidade próxima, onde tudo aconteceu. Nós estamos também, claro, tentando maiores informações com a proprietária da empresa do carro forte, uma nota, inclusive, até mesmo da empresa que fazia o fretado desses funcionários. O Enzo Oliveira, eu e Enzo Oliveira estivemos aqui e conseguimos registrar as imagens. De fato, são imagens assim impressionantes de destruição. Ainda no local ficaram aqui 2 partes do vidro blindado deste veículo. Olha, é um vidro bastante grosso, mas pelas imagens que nós vimos aqui, essa arma de grosso calibre, uma .50, que inclusive consegue derrubar helicóptero e avião, detonou, arrebentou o vidro da frente, onde estavam ali então os funcionários dessa empresa que faz o transporte de valores. Aqui no local encontramos uma nota fiscal da Rede Graal. Olha só, totalmente destruída, queimada por conta da explosão. Essa nota é do caminhão, é do carro forte. Se trata de óleo diesel que foi abastecido na rodovia dos Bandeirantes, porque esses carros fortes, eles circulam por todo o estado e até mesmo por todo o país, né? Olha só, gente, nós temos aqui outras informações, porque a Polícia Militar disse que esse carro, esse carro forte, ele foi abastecido na cidade de Piracicaba. E os ocupantes de um veículo, aliás, foram 3 veículos, e um deles, um Creta preto, já desceram com fuzis e começaram a atirar contra o carro forte. Houve uma intensa troca de tiros entre os bandidos e também os vigilantes. Como nós falamos agora há pouco, uma empresa de Piracicaba que levava funcionários de uma multinacional, então, para uma cidade vizinha, nós temos aqui novas informações. Dentro do ônibus estariam 19 pessoas, 18 passageiros e o motorista. E o ônibus, ele foi também alvejado por tiros. Mas os 2 passageiros que se machucaram, eles se machucaram por conta da explosão do carro forte. E ainda, segundo informações da Polícia Militar, os vigilantes decidiram descer do carro forte porque eles viram que os assaltantes que saíram desses 3 veículos estariam fortemente armados e também com explosivos. E os vigilantes conseguiram se abrigar neste terreno aqui. O Enzo vai mostrar para vocês agora. Os vigilantes então conseguiram se abrigar ali onde está o carro da equipe de reportagem da emissora de São Paulo. Da TV Band está por aqui também fazendo a reportagem, porque essa pauta do carro forte, ela foi matéria nacional, é isso mesmo. Então, essas informações que nós temos até o momento, e nós, claro,
poderemos trazer novas informações, porque estamos tentando falar, como nós falamos aí para vocês, falar com a empresa do carro forte, estamos tentando contato com a empresa de ônibus que transportava esses funcionários de uma multinacional também de Piracicaba, e estamos tentando falar com o delegado responsável pelo caso, que é o doutor Marcel Souza. E olha só, uma informação também importante, gente. Um segundo ônibus chegou a ser atingido por fragmentos, mas ninguém se feriu neste outro veículo, então, de transporte. Nós falamos aqui direto de Santa Bárbara e, como nós já falamos, poderemos trazer novas informações a qualquer momento em nossa programação. E nós já estávamos indo embora aqui dessa reportagem em Santa Bárbara do Oeste e nós encontramos aqui que pode ser fragmentos de arma de fogo, inclusive de grosso calibre. Muito grosso, são duas balas, e a gente vai levar, claro, isso aqui agora conosco e vamos entregar lá, ver se a gente consegue entregar, inclusive, na delegacia, a DEIC de Piracicaba, que é responsável pelas investigações aqui deste crime, deste assalto milionário que aconteceu aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Falamos em frente ao DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais de Piracicaba. O Dr. Kleber e Dr. Marcel falaram com a imprensa e deram mais detalhes sobre aquele assalto a um carro forte na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Doutor, o que já se sabe até agora sobre essa quadrilha? Já tem alguma informação? Se seria da região, se seria de fora? Na verdade, tudo ainda é muito prematuro. Qualquer informação dada nesse momento seria infundada, tá? As investigações estão a cargo do Dr. Marcel, aqui da DEIC, nossa aqui do DEINTER 9. Estamos já, como disse, contando com o apoio do DEIC São Paulo, da Delegacia Especializada em Roubo a Bancos, e também de toda a região unida, para pessoal de Campinas, todo mundo unido para tentar equacionar e levar esses criminosos para a justiça. O que a gente pode falar é que uma quadrilha fortemente armada, a gente viu ali a presença de fuzil de assalto e também fuzil .50, muito provavelmente. Aparentemente, sim. Aparentemente, a utilização de .50, mas ainda para ser averiguado. O 762 e 556 já com cápsulas pelo local que já está identificado. O Dr. Marcel tem condições de dar uma explicação mais adequada. Doutor, a gente pode dizer que eles, no mínimo, sabiam sobre o trajeto que seria percorrido por esse carro forte, toda a dinâmica, de onde ia entrar. Eles já haviam estudado, no mínimo, a dinâmica ali do carro forte para cometer esse crime? Não, nós acreditamos que sim, porque não é uma ação ocasional. Ele simplesmente, depois de percorrer o último estabelecimento comercial, retornava para o município de Campinas, e na altura do KM 142 ali da SP, houve essa abordagem criminosa. Os indivíduos com os veículos passaram cada qual por um lado, realizando os disparos contra o carro forte. Contra o carro forte, que acabou imobilizando o veículo. Um dos guardas, um dos vigilantes, tentou até realizar disparos contra os veículos, só que sem sucesso. Viram que a situação era muito arriscada, empreenderam fuga. A partir daí, os criminosos abordaram um ônibus, tentaram abordar um segundo, realizaram disparos. Houve a interrupção da via, eles, com o uso do explosivo, lograram a obtenção do cofre e a subtração do dinheiro, de parte do dinheiro. Doutor, chama a atenção o fato de eles terem deixado para trás ali uma quantia vultuosa, R$569 mil. Teria sido um esquecimento ou algo aconteceu, eles acabaram falhando em algum ponto ali, doutor? Porque não houve confronto no momento que eles abandonaram os veículos, não houve confronto com a polícia. A notícia é que não houve confronto algum, os veículos foram encontrados em estado de abandono, mas na fuga, de repente, algo chamou a atenção e que fizeram com que eles saíssem rapidamente do local. Abandonassem e deixassem os veículos no local. Inclusive, os veículos foram deixados em funcionamento. Um deles está em funcionamento. Um valor vultuoso, R$569 mil, eles levaram algo em torno de 1,5 milhão, correto? Sim, aproximadamente, segundo as informações. Nós não temos os dados concretos ainda, a empresa está fazendo o levantamento. Exatamente.
E quando tiver esse levantamento preciso, aí nós forneceremos para toda a imprensa. Mas por hora, sim, o que consta é que teria sido subtraído alguma coisa, estaria sendo transportado cerca de R$2 milhões e, aparentemente, esse valor de 500 e poucos mil reais foram apreendidos dentro do veículo Tiguan. Agora, tem disparos ali no ônibus. Esses disparos teriam sido para fazer o ônibus parar, ou o ônibus acabou atingido quando os disparos eram feitos contra o carro forte? Pela narração das testemunhas, eles de fato atiraram contra um ônibus lotado de gente ali com pelo menos 18 passageiros para bloquear a via. É essa a informação que a gente tem, pelo menos é o que parece se desenha na cena? Sim, e muitos danos existentes nos ônibus são decorrentes da explosão também. Então nós temos esses dois cenários aí. Dois cenários. A possibilidade de realmente os tiros para interceptar o ônibus e fazê-lo interromper a via, obstruir a via, a rodovia, e pela própria explosão, danos nos vidros no ônibus, que ocasionou lesões nas duas vítimas. Inclusive, uma das vítimas também teve lesão por ferimento por projétil de arma de fogo. Leve. Todos, graças a Deus, todos leves. Graças a Deus. O senhor falou que acontece um apoio nesse momento do DEIC de São Paulo, da Delegacia de Roubo a Banco. Sim. Havia alguma informação, porque a gente sabe que há um monitoramento constante, e às vezes não se sabe exatamente qual o ataque, o local, mas sabe-se que alguma coisa está para acontecer. Havia alguma informação? Lucas, não, se tivéssemos, nós estaríamos preparados para isso. Não tinha essa informação. Acontece que, da ocorrência de um fato desse, São Paulo aqui, 1 hora de deslocamento, a equipe já está aqui. E foi o que demoraram mais ou menos 1 hora e meia para estar junto com a gente aqui. Tá? Então não havia nada ainda em estudo nesse sentido. Tá? Não havia. Se tivesse, seria até uma maravilha, que já teríamos um pé de investigação e já estaríamos bem mais adiantados. Tá? Doutores, sobre a fuga, ontem a gente até acompanhava o trabalho da perícia nos carros e o pessoal da região comentou que há um canavial, estradas de terra que ligam aquela região de volta para o interior. A polícia trabalha com uma fuga para a capital, câmeras de segurança da rodovia, ou também uma possibilidade de uma fuga por estrada de terra, tudo sendo monitorado? Isso é prematuro também, nós dizemos, a investigação que vai tentar buscar elementos para definir se houve, qual o sentido da fuga dos indivíduos, se tem algum outro... Nada é descartado. Todas as hipóteses serão devidamente averiguadas. Mas só podemos falar isso com segurança a partir do momento que tivermos realmente investigação mais avançada. Uma informação mais concreta. Doutores, sobre os explosivos, precisou detonar algo no local ali? O BOE acabou levando para São Paulo? Vocês têm essas informações? Sim, o GAT. O GAT da Polícia Militar, o GAT esteve no local, ele neutraliza os explosivos, ele retira o cordel detonante, a espoleta. A partir do momento que o dispositivo se torna menos ofensivo, inócuo naquele momento, sem possibilidade de explosão, eles removem e encaminham para São Paulo. Você tem a quantidade de explosivo, qual tipo de explosivo que eles estavam utilizando? Na verdade, eram explosivos artesanais. Né, de alto poder de explosivo. Então, eles utilizam uma estrutura de metalon, em formato de tijolo, mas um pouco maior, só com a emulsão altamente explosiva, com espoleta detonante, cordel, e com imã para ele ser acoplado na estrutura metálica do veículo. Por essa razão acabou atingindo um ônibus. Não é que atingiu o ônibus. O próprio efeito da explosão, sim, as ondas causadas, quebram todos os vidros na proximidade. Isso é natural, você entendeu, não? O impacto das ondas sonoras devido à explosão e mesmo de calor, de tudo, tá certo? Isso é natural. Doutor, uma imagem que chama atenção é justamente a lataria do ônibus com muitas marcas de tiros. Não tem como a gente... Não, escuta, muitas marcas de tiro. A gente, então, podem não ser os tiros, e sim os fragmentos, os estilhaços desses explosivos. Buracos mesmo. Mas pode ser. Sim, pode ser. Tá. A perícia vai ser avaliado direitinho o que foi tiro, tal. Tá? Não acredito que, sabendo que tinham, por mais bandidos que sejam esses criminosos, por mais maldosos que sejam, não ia atirar assim a esmo num ônibus cheio de gente, entendeu? Não. Se o interesse realmente era interceptar a via, não teria interesse. Talvez a gente teria mais vítimas nessa Pelo amor de Deus, graças a Deus não tivemos vítimas fatais, simplesmente 2 vítimas com ferimentos leves.
Doutor, eu conversei com uma das vítimas agora há pouco por telefone e a análise do médico do ferimento que ele tem na panturrilha indica que foi um disparo de arma de fogo, entrada e saída. Exato, mas foi justamente foi o que nós falamos agora. As duas vítimas apresentam lesões provocadas por estilhaços, ok? De vidros. E uma delas na panturrilha por ferimento de arma de fogo. Isso é real. A eventual gravidade de lesões, o médico legista depois vai apurar. Aferir. Nos últimos anos a gente tem informação que alguns ataques a carros fortes aconteceram, né? Ali na rodovia Luiz de Queiroz, no ano passado foram 2 ataques. Não, aqui na região nossa não. Inclusive hoje à noite a gente vai mostrar um reponta que a gente chama, com esses 4 ataques a carros fortes. O ano passado, Luiz de Queiroz, não, faz mais tempo. A gente teve 2, em março e em agosto. Se for na circunscrição do DI do Inter 9, não. Então o senhor não confirma essa informação? Não. Tá bom. Da Inter 9 não. O ano passado? Ano passado 2, não. Nos outros anos anteriores mais 2. Não, nós tivemos alguns casos, sim, 2 casos aqui em anos anteriores. O ano passado, sinceramente, a menos que só tenha sido ficado na tentativa tal, mas nada de um caso de repercussão. De qualquer forma, então, esse seria o terceiro ataque a carro forte na rodovia Luiz de Queiroz? Nos últimos 5 anos, eu acredito que sim. Tá? Por que na rodovia Luiz de Queiroz? A polícia já... Porque na rodovia de Queiroz, na SP-340, na 348, na 330, na Marechal Rondão, infelizmente, agem em todos os locais. Infelizmente, agem em todos os locais. Não é Luiz de Queiroz, não. Graças a Deus aqui ainda nós temos um número até que muito mais na Bandeirante, na Anhanguera, muito mais na 340, que é Mogi Guaçu, lá que vai para a região, lá que vai para Mococa, Casa Branca, aí ocorre muito mais que na região de cá. O importante temos que realmente fazer tudo para mandar esses criminosos para a justiça. E realmente que tenha uma pena de vida. Isso não se faz. Doutor, e pelo forte armamento, além do forte armamento e também da habilidade com os explosivos, é mais um fator para vocês trabalharem que foi um crime premeditado. E como ele disse que tiveram outros ataques dos anos anteriores, os senhores trabalham com a hipótese de que essa quadrilha pode ter sido responsável por algum desses ataques anteriores também? Tudo é muito prematuro. Tudo é muito prematuro. Uma ação dessa natureza não acontece ao acaso. Não acontece ao acaso, ok? Ninguém vai sair com um armamento desse, com material explosivo, para tentar. Com certeza sabiam o que estavam fazendo e queriam fazer aquilo, e naquele momento. Tá? Isso é vamos dizer assim, é um pressuposto que eu diria bastante interessante e que pode ser confirmado com as investigações em curso. Tá? Agora, tudo mais não temos condições de falar. Tem como passar a informação se os veículos encontrados, eles foram furtados? O veículo Tiguan foi furtado em... Bom, Marcel, o Volvo foi roubado em São Paulo. E o Tiguan foi furtado em Embu das Artes. E a informação que a gente tem é que no ataque 3 veículos foram usados. 2 veículos com certeza foram usados, o Tiguan e o Volvo. Tá? Os próprios integrantes do carro forte não tiveram condições de informar a quantidade, nem a quantidade de pessoas que estavam nesses carros. Tá? Sim, daqui para frente nós buscaremos os levantamentos de eventuais câmeras dentro da nossa cidade, para tentar descobrir se o veículo, o carro forte já estava sendo acompanhado, pesquisa junto aos nossos sistemas. No local houve requisição de exame pericial, aguarda-se agora o laudo com a ferição de eventuais materiais que tenham sido coletados. Houve a equipe do EIFES, do RGD de São Paulo também, com a tentativa de coleta de impressões papilares nos 2 automóveis. Então, ainda nós aguardamos outras informações técnicas, mas as buscas já foram iniciadas, pesquisas, e outras informações nós vamos coletar com outras fontes. Né? Com certeza. Na verdade é o seguinte, é o tipo de investigação que tem que ter uma sequência lógica e muita vontade, muito boa vontade para chegar a bom termo. E com certeza confio nessa equipe, confio no pessoal do DEIC de São Paulo e juntos, o pessoal de Campinas, está todo mundo empenhado realmente em tentar, porque isso não é interessante para ninguém. Uma ocorrência dessa natureza é ruim para todo mundo.
para a sociedade principalmente. O que nós temos que fazer? É realmente buscar essa autoria e levar esses autores para a justiça. E tentar ver se recupera aprenda essas armas para que pelo menos essas não sejam utilizadas novamente. Ok? Então tudo é muito prematuro, tá bem? O que pode contar conosco é o seguinte, é a nossa boa vontade, é a realmente nossa determinação no sentido de ir para a luta e realmente levar esses autores para a justiça. Ok? Olha, segundo informações aqui dos delegados, a empresa está levantando o montante, mas os bandidos podem ter levado cerca de R$1,5 milhão de reais. Uma informação nova que chega agora também é que 2 pessoas foram atingidas por estilhaços. E a informação nova é que uma delas acabou sendo atingida por um tiro na panturrilha. A bala ela entrou e saiu, ou não ficou alojada no local. E nós continuaremos acompanhando este caso aqui em Piracicaba e assim que nós tivermos mais informações, nós traremos aqui em nossa programação. Voltamos para o estúdio.